Então, aqui no EQ, a gente estava vendo como trabalhar na parte de resultados. Então, nessa tela aqui de tabela de resultados, eu já defino então, o nome daquele relatório. Já posso, se eu quiser, definir algumas variáveis que eu quero trabalhar. Vou gerar uma tela em branco mesmo, então não vou selecionar nenhuma variável. Então, aqui eu tenho um painel, né, em branco. Para que eu possa gerar, então, alguma tabela, algum gráfico, basta que eu clique e arraste. E ele vai trazendo, então, aqui as opções. Se eu precisar fazer algum tipo de cruzamento, basta que eu selecione duas questões ao mesmo tempo, depois de já inseridas aqui na folha, clica com o botão direito e peça para agrupar. E ele faz, então, o cruzamento. Não é uma novidade, necessariamente, para quem já possui a versão anterior. No entanto, é uma facilidade e é um diferencial do software justamente ser user-friendly, ou seja, isso é muito fácil de fazer esses cruzamentos. Isso permaneceu nessa versão nova. O que aconteceu da versão anterior para essa foi justamente dentro da configuração da tabela a gente tem outras opções, sobretudo na parte gráfica. Então, no momento em que a gente clica duas vezes numa determinada questão ou cruzamento, ele abre essa janela de propriedades, onde então ali nos tipos de gráfico a gente tem diferentes tipos, né? Agora mais do que na versão anterior. O nosso processo no escritório quando finaliza o projeto, a gente solta o que a gente chama de um output, que sai os resultados consolidados das perguntas. Porém, se eu tenho uma pergunta que tem um pulo, ele não repercentualiza para mim, né? Ele sai sim, não e não resposta, por exemplo. Essa visualização que a gente está vendo aqui, ela está repercentualizada? Na verdade, todas as tabelas, e isso já tem na versão de vocês, inclusive, existe uma opção que se chama não envolvidos. O não envolvidos, ele não contabiliza os filtros. Então, por exemplo, se eu tenho uma pergunta que ela é condicionada a uma outra e ela não deve ser apresentada, o percentual dela vai ser calculado em cima das pessoas que receberam aquela pergunta para responder. Então, os não envolvidos tira isso. Eu posso, ainda assim, conter não respostas, porque voluntariamente, mesmo eu recebendo essa pergunta para responder, eu posso ter pulado ela. No entanto, ele vai ser representado, se eu tiver marcado os não envolvidos, o meu percentual vai ser em cima daquelas pessoas que receberam a pergunta para responder. Aqui eu continuo tendo também as mesmas opções aqui de extrato, da mesma forma que eu poderia fazer na versão anterior. Deixa eu pegar aqui. Então, eu defino aqui se vai ser igual ou não, se não vai ser igual. E aí eu escolho, então, a opção e ele vai fazer vai atualizar todas as respostas em cima daqueles gráficos que eu já coloquei. Eu posso pegar, já que eu tenho ali as regiões, eu posso colocar uma imagem, shape, a extensão do tipo de mapa. Eu coloco ela aqui e eu consigo, em cima daquele desenho de gráfico, de mapa, definir, então, por região, pintar cada região ali conforme o percentual ou então a frequência. E em cima do próprio gráfico do mapa, eu também consigo fazer os cruzamentos. Então, deixa eu encontrar aqui um mapa para poder utilizar. Os mapas hoje, eles são em formato shape. Então, por exemplo, o IBGE disponibiliza hoje no site dele para download mapas de todo o Brasil, se eu não estou enganado. Então, lá está disponível para quem quiser baixar de todas as cidades, das regiões, dos estados. Tem bem detalhados os mapas e vocês podem acessar e fazer o download. E ele utiliza esse formato aqui como reconhecimento. E esses mapas mesmo, eles possuem uma configuração que diz quais são os dados que eu consigo representar nele. Então, por exemplo, no Brasil, regiões ele identifica o que é sul, o que é norte, o que é nordeste. Isso está embutido na configuração do mapa. Então, existe um padrão que vem com cada um desses mapas. Na parte de tabela, eu tenho a formatação condicional, que me permite fazer algum tipo de filtro e sinalização dentro de uma mesma tabela. Ou então, pode cancelar, lá na exibição, eu tenho a formatação automática, que é justamente, se eu quiser criar um padrão que seja padrão ABNT ou alguma coisa assim, ele já retira as tabelas todas nesse mesmo formato. Teve alguma atualização no processo de conversão de questões que são abertas para produzir resultados fechados?
Essa versão do IQ 2, antes vocês tinham à disposição a parte de tabelas lexicais, que eram das palavras, de segmentos, ou então fazer análise de conteúdo. Eram as 3 opções disponíveis. Tá? Nessa versão do IQ 2, a gente está focando mais na parte quantitativa e vendo as possibilidades de qualitativa. Então, o que significa o vendo as opções de qualitativa? A gente está em desenvolvimento ainda e procurando aprofundar um pouquinho mais essas funções que eram muito básicas na versão léxica, para ter algo que seja diferencial na versão IQ 2. Então, essa parte de desenvolvimento ainda não está pronta, mas ela está em vias de entrar. A gente ainda está vindo com vários parceiros, na verdade, a parte de semântica, análise textual mais avançada, enfim. Mas essas formas antigas continuam disponíveis no IQ? Alguma coisa continua disponível, não todas as funções. Hoje, a parte de segmentos, por exemplo, não está mais disponível. Mas aquela de análise, sim. Análise de conteúdo, sim. Na verdade, porque a análise de conteúdo ela é uma categorização manual da parte textual. Então, isso eu ainda consigo fazer, talvez não pelas mesmas ferramentas, mas modificando um pouquinho, utilizando 2 ou 3 técnicas em conjunto para poder fazer análise de conteúdo. Então, sim. Tá. Isso eu viro agora aqui na parte de exportação. Eu tenho aqui a possibilidade de fazer exportação para o Word, para o Excel, para o PowerPoint. Digamos que eu queira exportar para o Word, eu posso enviar ou uma imagem só, ou itens separados, e escolher que tipo de item de exportação que eu quero. Tabelas por imagem, ou então tabelas Word. Então, eu vou fazer aqui um exemplo das 2 opções. Então, aqui são elementos separados. Cada imagenzinha ela vem separada da outra. Então, cada tabela e gráfico. Agora, se eu vir aqui em exportar, escolher aqui tabelas Word, ele traz a tabela de forma que eu possa editar o conteúdo dela. Então, aquilo que era imagem antes, agora é uma tabela do Word que eu posso personalizar. Acho que tem 2 outros pontos aqui que valem a pena destacar nesse ambiente Visões, tá? Que a intenção é que esse ambiente possa ser utilizado, digamos assim, como a gente cria um modelo e utiliza esse modelo para facilitar o processo de criação de relatórios em outras pesquisas. Então, claro que a gente precisa ter alguns outros recursos dentro desse ambiente que permitam, então, que a gente possa dizer que isso equivale a um relatório apresentável ou exportável para um outro ambiente, só para a gente fazer algum ajuste pontual. Então, nós temos aqui a possibilidade, da mesma forma como no formulário multimídia, de incorporar elementos como imagem, uma legenda. Então, por exemplo, nós temos até um recurso dentro de inserir, por exemplo, área de texto, nós podemos colocar, por exemplo, uma legenda automática, onde a gente já pode fazer menção, por exemplo, aqui, a data e a hora específica, quantas observações. Então, esse é um recurso interessante, porque eu já posso deixar definido, então, até qual é o tamanho da minha amostra considerada, mesmo se eu fizer alguma segmentação. Então, por exemplo, se a gente colocar a população estudada e colocar, por exemplo, o número de observações também, então, mais uma legenda automática. Então, agora, se nós mudarmos de filtro, ele já ajusta para mostrar justamente que a gente está falando aqui de um determinado segmento dessa amostra. Nós temos também, dentro de área de texto, quando a gente cria ou uma legenda personalizada, então, indo em comentário, a gente tem, então, um ambiente onde a gente pode escrever eventualmente alguma análise de uma determinada tabela que a gente fez, agora com algumas possibilidades adicionais de edição. Tá? Então, nós temos ali a possibilidade de definir uma cor de fundo, ou, eventualmente, um pedaço da legenda vem em negrito e outro pedaço não. Então, nós temos aqui... Pode escrever qualquer coisa, por favor, Oliveira, só para a gente criar essa legenda. Tá. Ok. Então, se quiser voltar a fazer uma seleção, aplicar uma determinada cor, então a gente tem a possibilidade agora de trabalhar de uma forma mais personalizada com essa legenda, tá? E muito mais flexível. Tá? Como agora nós temos, dentro do mesmo ambiente,
A gente tem, então, aqui diferentes possibilidades de apresentação. Tá? Então, antes nós tínhamos, antes de cair nesse ambiente, nós tínhamos uma escolha se a gente queria tabela de resultados ou se a gente queria gráfico de relações. Agora nós caímos numa folha em branco que nos permite criar diferentes análises a partir dessa folha em branco. Então nós temos ali na parte de cima, no menu de inserção, do mesmo jeito como a gente tinha tabela simples, tabelas cruzadas, mapa geográfico, que voltou a ser um recurso agora com mais possibilidades de configuração, a gente tem a possibilidade de fazer, de estabelecer o relacionamento entre duas variáveis. Então, por exemplo, clicando no relação, isso. Tá, então, seleciona, por exemplo, as 3 variáveis ou isso, ok. Tá. Então, aqui ele é um ambiente que traça uma teia bivariada entre todas as relações que a gente quiser, entre todas as variáveis, perdão, que a gente quiser estabelecer. Então, aqui nós fizemos, nós identificamos se existia alguma relação entre as variáveis nome e idade. Tá? Mas se a gente tivesse selecionado um grupo de variáveis, 5 ou 6, ele traçaria as relações entre todas essas variáveis do par a par, né? O que nos permitiria, então, verificar de uma forma mais, digamos assim, mais visual, quais delas vale a pena eu estabelecer depois uma relação e destacar no meu relatório. Dentro ainda do menu do ambiente inserção, a gente tem um recurso que seria a inserção de árvores de composição, né? Então, por exemplo, nós podemos selecionar a árvore de composição, o de baixo, Pedro. Isso. E esse ambiente aqui, antes ele estava fora do ambiente de visão. Ou a gente criava uma tabela de resultado, ou a gente criava uma árvore de composição. Agora, como o princípio é ter uma folha em branco, onde a gente pode tanto inserir gráfico de relação, quanto árvore de composição, então a gente consegue enriquecer um pouco mais a apresentação do nosso relatório. Tá? Esse ambiente aqui, então, ele parte de uma amostra total, e a gente seleciona determinadas variáveis de segmentação. Então, por exemplo, eu quero ver da população que respondeu essa pesquisa, quantos têm filhos e quantos não têm. Tá? Então, seleciona a variável filhos e ele coloca 2 novas caixas. Tá? Então, eu tenho 80. Desses 80, 35 têm filhos, que representam 43% do nó anterior, e 45 não têm filhos. Eu quero ver dos que têm filhos, por exemplo, em que região mora, ou, eventualmente, alguma outra... Pode ser isso, que região mora. Então, dos que têm filhos, né, eu tenho ali, então... tantos moram na região norte, tantos moram na região centro-oeste, e eles, por sua vez, representam, por exemplo, aqui, 10% do total. Muito embora a gente pode entrar em cada relação e estabelecer, se a gente quer o percentual em cima da população, como está setado aqui, ou então em cima do nó anterior, onde ele vai considerar somente o percentual em relação àqueles que têm filhos. Tá? Então, esse ambiente serve justamente quando a gente tem, por exemplo, questões filtro. E eu quero apresentar para o meu cliente, antes, uma caracterização da minha amostra. Então, da minha população, eu tenho X pessoas que nunca ouviram falar no candidato tal. Mas dos que ouviram falar no candidato tal, eu tenho, então, Y% que moram no bairro tal, Z% que moram no outro bairro. Então, pode ser interessante para eu dar um panorama geral antes de entrar na análise. Por isso que esse ambiente, então, agora está dentro dessa folha em branco, justamente porque eu posso ter uma árvore de composição e, do lado ou embaixo, tabelas, cruzamentos, legendas. Tá? Nós temos aqui também, tá, pessoal, um ambiente que nos permite fazer análise multivariada. Então, indo pela análise de resultados, uma das opções que nós temos agora é a análise multivariada. Tá? Então, nós caímos num ambiente semelhante ao ambiente de visões, tá? Com algumas possibilidades aqui. Então, nós temos ali alguma questão de tabela cruzada, que fica na parte de comparações e cruzamentos ou correlações, e nós temos, na parte seguinte, então, elementos que foram incorporados. Explicar, basicamente, então, seria para estabelecimento de regressão. Eu continuo tendo a regressão linear simples que eu fazia já na versão anterior, ou seja, eu tenho múltiplas variáveis
independentes e uma variável dependente. Tá? Contudo, nós temos agora a possibilidade de estabelecimento de regressão logística. Tá? Então, eu posso trabalhar agora não somente com dados intervalares ou numéricos, porque eu posso transformar dados categóricos, por exemplo, em dicotômicos, o que me permitiria, então, trabalhar também com o estabelecimento de uma explicação para uma variável dependente. Tá? Nós temos aqui a possibilidade de modelagem de equações estruturais, né? Então, para traçar caminhos, então ele faz por análise de caminhos, né, a partir de múltiplas variáveis que eu selecionar no meu modelo. Nós temos a parte de classificação, que está agora mais enriquecida, então, com a possibilidade de fazer análise de clusters, só que mostrando toda a decomposição até chegar nos clusters. Né? Tá? E a parte de análise fatorial, então, com a possibilidade ali de estabelecer análise de componentes principais. Basicamente, se eu quiser, a partir de determinadas variáveis, levantar determinados eixos de análise e, a partir daí, então, ter uma nova variável, que essa sim vai ser utilizada para explicar uma determinada dimensão ou para eu relacionar com outra dimensão. Tá? Então, nós temos aqui um ambiente que nos permite agora o estabelecimento de análise também multivariada. Tá? Acho que vou mostrar um pouquinho do questionário, acho que essa é uma grande diferença que tem nessa nova versão do software, pode entrar na redigir. Diversas funções que o Gabriel colocou antes eram programadas. E a vantagem do IQ foi que a gente pegou as funções que eram mais utilizadas como programação, que a gente tinha que entrar com um cálculo em Basic, que, enfim, tinha que entender o mínimo de programação. A grande maioria se voltou para botões, então isso foi incorporado dentro do software. Então, vamos pegar aqui uma variável... baixa um pouquinho para mim aqui, Oliveira. Ver se tem uma outra que seja mais... Pode ser aqui, essa aqui. Pode dar um duplo clique. Na parte de... No controles, eu tenho as condições de apresentação. E aqui, sim, eu vou definir o que são categorias dinâmicas. Categorias dinâmicas que a gente considera dentro do software eu tenho duas questões que são diretamente relacionadas. O que isso significa? As respostas de uma vão influenciar em como essa segunda vai ser apresentada. Então, por exemplo, das opções abaixo, quais que você mais gosta? Digamos que tenha 5, 6, 7, 10 opções de resposta. Ele seleciona 3. Na próxima pergunta, eu vou colocar quais que você menos gosta. Ao invés de apresentar todas as categorias novamente, eu vou apresentar somente aquelas que não foram escolhidas, como sendo aquelas escolhidas como ele mais gosta. Então, isso entrou dentro de condições de apresentação, e eu vou colocar quais são as condições de apresentação para cada uma das categorias de uma pergunta. Então, aqui eu posso ser bem criativo. Essas categorias só para o sexo masculino, só sexo masculino que tem a faixa etária de tanto a tanto, ou só da região tal, mas tudo isso englobado numa única questão. Porque, ao invés de quebrar isso em variáveis, como era uma alternativa antes, agora isso facilita para mim a análise depois. Porque, como se trata de uma única questão, na hora de eu montar a tabela, eu vou ter todas as categorias colocadas, porque vai depender justamente, elas vão ser apresentadas de acordo com a escolha do respondente nas perguntas anteriores. Então, ao não quebrar isso em diferentes tabelas, isso vai também facilitar o modo como apresentar lá no relatório. Ao invés de utilizar múltiplas tabelas, eu tenho uma única com todas as categorias. E algo que também facilita bastante nessa eu tenho a opção nenhum. Anula aqui para mim, Oliveira. Eu tenho o que chamo de categorias exclusivas. Então, eu vou colocar aqui, ao marcar nenhum, todas as demais nessa múltipla são desselecionadas. Mesma coisa, eu tenho a rotação aleatória. Todas vão mudar a ordem de apresentação, menos a questão, por exemplo, a questão outro, nenhum, ou não sabe, ou não quero responder. Essa fica fixa. Então, isso eu já consigo colocar dentro do software também. Então, facilitando a própria navegação do usuário, que é uma coisa que a própria Cristina colocou antes. Na experiência de pesquisa, vale muito como o questionário ele é apresentado. Então, se tu cancelar lá... O fato de ter algo multimídia assim, facilita ou pode influenciar a minha taxa de resposta. E
algumas pessoas devem estar se perguntando, tá, eu não tenho formulário papel, mas a gente só mostrou web, tela e mobile, que na verdade são os nossos diferenciais, mas o formulário papel ele continua disponível lá nos formulários lá embaixo. Posso criar um novo e definir que ele vai ser papel. E aí segue o mesmo padrão, só que, claro, eu não posso abusar tanto dos elementos multimídia, como animações, condições de apresentação, justamente pela própria característica da coleta.